Amém. Abençoa teu irmão, pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez, na casa de Deus para ouvir, receber a direção do Senhor. E que você tenha o coração aberto, para receber o que Deus tem para a sua vida. Deus, quando a palavra ela é ministrada, Jesus disse que é como uma semente que é lançada. E Jesus falou, de cada semente lançada, a gente tem 4 terrenos específicos para a semente cair. E o ideal é que o nosso coração seja aquela boa terra, que aquela semente caindo venha produzir 30 vezes mais, amém? 60 vezes mais, 100 vezes mais. Esse é o propósito do Senhor. E jamais a gente seja aquela que caiu à beira do caminho, ou que caiu no meio dos espinhos, ou no meio dos pedregais. Nós seremos essa boa terra e vamos provar desse crescimento quando a gente terminar aí a reunião e você sair daqui para vencer. Diga glória a Deus, irmãos, para seguir a direção do Senhor e ser bem-aventurado naquilo que você faz, ser bem-aventurado dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, para que você tenha crescimento espiritual. Amém? Pegue a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aí, diga glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Hebreus capítulo 11. Aliás, versículo 21, desculpem-nos. Hebreus 11, 21. Hebreus capítulo 11, versículo 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim, versículo 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, o que ele fez? Abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Diga glória a Deus. Aqui a gente começa a palavra de Deus para nós hoje, aqui em Hebreus, onde a Bíblia fala sobre os heróis da fé. Todas aquelas pessoas que agiram de acordo com a palavra e que não tinham a menor ideia, irmãos, de que um dia a sua história estaria aqui na minha mão, na sua mão, como um exemplo de um bom testemunho. Eu sempre digo que nós temos um privilégio, irmãos, que nós sabemos que um dia o nosso nome ele vai ser procurado num livro chamado Livro da Vida. Diga glória a Deus, irmãos. Então nós temos uma oportunidade, um incentivo muito maior de andarmos de acordo com a palavra de Deus. Nós sabemos. Esses homens e mulheres de Deus que estão aqui em Hebreus 11, os heróis da fé, eles, apesar de não saberem, eles tinham uma confiança plena no Senhor e eles buscavam agradar a Deus de uma maneira que fazia com que eles confiassem em Deus mais do que nas circunstâncias. Isso é fé. E essa fé os levou a alcançar grandes obras, grandes vitórias e a ter atitudes de exemplo para nós. A gente acabou de lermos que Jacó, ele estava no finalzinho da sua vida. Você viu aí, irmãos? Pela fé, Jacó próximo do quê, irmãos? De fazer aniversário? Próximo da morte, ele abençoou os seus netos. Próximo da morte, ele abençoou os seus netos. E uma pessoa de Deus, irmãos, ela é assim. Desde o momento que ela tem um encontro com o Senhor, ela entende que a sua vida é para dar frutos para o reino de Deus. Até quando? Aqui na terra, até o fim da sua vida. E mais a vida eterna adorando ao Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. Toda pessoa de Deus, irmãos, ela é assim. A gente tem na Bíblia vários exemplos. A gente tem na palavra de Deus o exemplo do próprio Senhor Jesus.
próprio Senhor Jesus, que a gente ministrando a Santa Ceia, a gente vê lá em 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi o quê? Traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, né, ele ministrou a ceia. Então as pessoas de Deus, irmãos, elas são capazes de, confiando no Senhor, mesmo em meio a um momento difícil, eles sabermos se deixar ser usado por Deus para abençoar outras vidas. O diabo muitas vezes ele cerca a gente de uma opressão para que a gente fique alienado, separado dos outros, separado de tudo, desistindo das coisas, desistindo de Deus. Mas a pessoa de Deus aqui, como Jacó, como eu falei do próprio Senhor Jesus, não importa o momento, aquela pessoa se deixa usar por Deus, consegue nos olhar ao seu redor e até tirar força nessa confiança que Deus tem nele, de usá-lo para abençoar muitas vidas. Até o fim da nossa vida, existem filhos naturais ou espirituais para a gente abençoar. Até o finalzinho da nossa vida, a gente como avô, como era Jacó, a gente pode abençoar os nossos netos. Quem é vovô, quem é vovó aqui? Quanto vovô, quanto a vovó, viu? Quem é bisavô aí? É isso aí, meu. Crescer e multiplicar-vos. E a Bíblia ensina isso. Então Jacó, ele no leito da sua morte, ele abençoou cada um dos filhos de José. E a gente vai ver essa passagem. Vou pedir que você abra sua Bíblia lá em Gênesis. Vai de uma ponta a outra da Bíblia, tá? Sem cansar, hein? Gênesis 48. Como isso aconteceu, né? Voltando essas páginas aí, você está voltando centenas de anos aí, tá? É a máquina do tempo aí. Mas isso é para a gente sabermos que Deus ele vê tudo. Se está escrito lá em Hebreus, Deus deu-nos aquilo a ser escrito, porque foi marcante. Você pode dar um bom testemunho hoje, e isso abençoar seus filhos, seus netos, outras pessoas que virão. Diga glória a Deus, irmãos. E aqui em Gênesis a Bíblia fala do momento em que Jacó, no finalzinho ali da sua vida, ele abençoou os seus netos. Gênesis 48, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. E diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. E o que Israel fez? O que Jacó ele fez? E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Olhe para cá. Toda vez que eu leio o Antigo Testamento, eu sou lembrado que o Antigo Testamento ele já anuncia o Novo Testamento. Ele prepara a vinda do Senhor. Então, quando eu encontro um pai no Antigo Testamento conversando com o seu filho, principalmente um homem de Deus como era Jacó, eu peço a Deus que me dê esse entendimento de saber perceber nesse relacionamento o meu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E aqui a Bíblia mostra muito disso. Jacó, o patriarca, né, representando ali a própria presença de Deus. E nós não somos como José. A Bíblia diz que chegou até José que o pai dele estava enfermo. Pastor, o senhor está dizendo que Deus fica doente? Entendemos todas as qualidades do pai aqui, de Jacó, como as qualidades de Deus. As limitações são humanas, aí você tira. Amém? Mas é chegado a nós, muitas vezes, a notícia de que a obra do Senhor nos está precisando de ajuda. Que o corpo de Cristo está adoecendo, porque alguém nos não está atendendo o chamado, porque alguém nos não está sendo fiel como deveria ser.
Existem necessidades que chegam até nós, não precisa alguém falar. Um mensageiro chegou e falou para José: olha, seu pai está enfermo. E o que José ele fez? Tomou seus filhos e logo ele foi se apresentar diante do seu pai. Quando eu olhamos para a casa de Deus, para a obra de Deus, para o mundo do jeito que está, eu não posso ficarmos no mesmo lugar. Eu tenho que me apresentar diante do Pai, para deixar Deus me usar. Não existe uma pessoa aqui que Deus ele não queira usar. Diga glória a Deus. Não tem como fugir disso, amém? Pastor, eu nem pergunto para Deus o que Ele quer de mim, porque eu sei que Ele vai me responder. Não faça isso. Se apresenta diante do Senhor. Quando ele soube que o pai estava enfermo, ele foi. A obra de Deus precisa. A minha família, eu olho para a minha família, eu preciso me apresentar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Eu preciso me apresentar como um filho que é herança do Senhor, e não como aborrecimento para os meus responsáveis. Não, eu tenho que ser aquilo que Deus ele quer que eu seja. Quando José soube que o pai estava enfermo, ele foi. E nessa hora que ele tomou a iniciativa de ir até o pai, chegou um outro mensageiro até o pai dele para dizer aqui, no versículo 2, e um deu parte a Jacó e disse: eis que José, teu filho, faz o que, irmãos? Ele vem a ti. Como eu falei, José aqui nesse trecho é como se fosse cada um de nós. E quando nós começamos a buscar a Deus, com sinceridade, com verdade, quando começamos a buscar a Deus mais do que buscamos os prazeres do mundo, quando nós começamos a buscar a Deus com um esforço maior do que nós servíamos o pecado tempos atrás. Pastor, é verdade, o carnaval está vindo aí e eu sempre me lembro, eu me entregava totalmente aí o carnaval. Hoje eu sou de Jesus e eu quero me esforçar para me entregar totalmente ao Senhor. Eu estava em casa, minha esposa me chamou a atenção para algo. Ela falou assim, eu estava aqui assistindo, até passando por uns obreiros aqui da igreja, alguns irmãos, os ensaios, né, uma reportagem que estava na televisão sobre os ensaios de carnaval, e as pessoas que se dedicam, né, e passam lá madrugadas, né, ensaiando. E na verdade não é só no tempo do carnaval, eles passam todo um ano se preparando. Alguns investem, né? Vão pagando em prestações as fantasias, não é assim? E às vezes, quando alguém se entrega a Deus, deixa-se perder muito dessa intensidade de entrega. A balança fica desnivelada, né? A pessoa entrega a vida a Jesus, começa a se envolver agora com as coisas de Deus, e ela vai diminuindo na sua maneira de servir, na sua maneira de se entregar, na sua maneira de investirmos, financeiramente também, porque fidelidade gera-nos prosperidade. Diga graças a Deus. A Bíblia diz-nos que chegou até o pai que o seu filho estava vindo. Irmãos, vindo diante de Deus, aqueles que se aproxima de Deus com sinceridade. A Bíblia diz que Jacó, já velho, se esforçou e se sentou para recebermos o seu filho. O nosso Pai, irmãos, que está no céu, ele não tem debilidades, ele não tem fraqueza, ele não adoece, ele nem dorme, né, irmãos? Nem cochila só para cuidar de cada um de nós. E quando nós nos colocamos para buscar a presença dele, quando a gente ouve o chamado dele, a gente vai para buscar a presença do Senhor, é chegado até ele. O teu filho, ele está vindo até o Senhor. Um anjo fala, o próprio Deus na sua onisciência, ele sabe-nos da nossa aproximação sincera, cheia de fé, e ele nos fica à vontade para nos receber, para nos abençoar. O Jacó, ele se sentou na cama para abençoar. Foi o que ele fez aqui. Olha o que diz o versículo 3. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, em Belém, né? Na terra de Canaã, e fez o que com eles? E me abençoou. Versículo 4. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos,
e darei esta terra à tua semente, depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são o quê? São meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Diga glória a Deus, irmãos. Então, que coisa interessante que aconteceu. José chegou com seus 2 filhos, e aqueles 2 filhos estavam ali entre o pai e o avô. E o Jacó, irmãos, olhou e disse para José: olha, José, meu filho, Deus Todo-Poderoso apareceu a mim há muitos anos atrás, e eu guardo a promessa dele no meu coração. E Deus falou que me daria uma multiplicação, assim como ele falou com seu avô, assim como ele falou com todos os que vieram antes de nós, prometeu a Abraão, Isaac, né, estendeu a ele. Ele falou assim, e eu acredito nessa palavra. E ele falou assim: esses teus 2 filhos, a partir de agora, eles serão meus filhos. Tomou mesmo, com a autoridade, né, de pai. Eles agora estão incluídos como se fossem um dos teus irmãos na herança. Efraim, Manassés, ou Manassés e Efraim, né, na ordem de nascimento, eles vieram a nomear o nome de 2 tribos de Israel, já que José não deu nome a uma das 12 tribos de Israel. E o irmão mais velho de José, irmãos, Rúben, ele perdeu-nos a bênção porque ele pecou contra o seu pai. Tá? Isso está no capítulo 49, e ele perdeu-nos a bênção da primogenitura. Então, Deus nos age com sabedoria. Alguém despreze-nos o que Deus tem preparado. Ninguém é descartável. Para Deus todos somos importantes. Diga glória a Deus, irmãos. Mas se eu não assumirmos, a Bíblia diz: se eu não clamar, quem é que vai clamar em meu lugar, irmãos? As próprias pedras. Eu não posso nos perder por uma pedra. Eu tenho que entendermos o que Deus quer de mim. Eu tenho que me colocarmos no lugar que Deus quer que eu esteja. Eu não posso. A Bíblia diz que numa repreensão dura, Jesus falou assim: no dia do juízo, publicanos, meretrizes vão entrar antes de vós no reino. São aqueles que ouviram e valorizaram mais do que os religiosos. E a gente tem que valorizarmos a palavra de Deus. Amém? Então foi falado: olha, esses filhos serão meus. Jacó nos trouxe aqueles filhos para perto. Falou: embora eles tenham nascido no Egito, eles serão meus. Olha-nos como é que o Antigo Testamento, ele realmente mostra-nos o Senhor Jesus para nós. Não tem um filho aqui, como nós somos todos filhos de Deus, amém? Que não tenhamos nascido no Egito. Todos nós nascemos no Egito. E inicialmente não tínhamos parte na herança como os filhos que nasceram em Canaã, juntos ao pai aqui. Mas o Senhor falou assim: ó, a partir de agora eles serão meus filhos. Foi o que o Senhor fez por mim e por você. Embora você tenha vindo do pecado, da prostituição, embora você tenha decepcionado alguém ou se decepcionado, embora você tenha vindo de vícios, de prostituição, de violência, embora você tenha saído de uma prisão, embora você tenha cometido um erro muito grave, você saiu do Egito, ou como todos nós nascemos em pecado, como a Bíblia diz, né? E por mais pequenininho que a gente seja, a gente já é inclinado a fazer coisas erradas, que a mãe pergunta assim: foi você que fez isso? E a gente com medo fala assim: não, fui eu. Você está mentindo para mim. E sejamos dessa maneira, todos nós somos filhos que nascemos no Egito. Mas o Senhor fez com a gente, como Jacó, ele fez com José. Olha, a partir de agora, eles são meus.
E o versículo 7 diz: vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Versículo 8. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? Olhe para cá. Ele tinha acabado de lamentar a perda de uma pessoa que ele amava muito, Raquel, a sua esposa. Você sabe que Jacó, ele trabalhou muitos anos para poder se casar com Raquel. Quem já leu isso aqui na Bíblia? E a Bíblia diz que ele trabalhou aqueles muitos anos, 14 anos, né? E foram como se não fosse nada. Os 7 primeiros anos, né, que ele não tinha ainda contato com ela, passaram-se como se não fosse nada para ele, de tanto que ele a amava. Diga graças a Deus. Isso é amor, né? Então ele a amava muito. Então naquela conversa com o seu filho, com José, ele não teve como não falar, né, irmãos, da mãe de José. Ele não teve como lamentar. Ele, poxa, seguindo aqui o caminho, antes de chegar, faltando tão pouco, me morreu Raquel. Foi isso que ele falou, né, irmãos? Me morreu Raquel. E naquele momento, Deus, ele faz uma coisa maravilhosa. No momento que ele estava ali meio triste, Deus faz ele olhar e ver, irmãos, a descendência dele. A Bíblia diz no versículo 8 que assim que ele lamentou, e Israel viu os filhos de José. Não foi isso, irmãos? Deus, ele é assim, irmãos. Diga glória a Deus, irmãos. Deus, ele é assim. Senhor Deus, aquele sentimento, aquela lembrança, às vezes até a perda de alguém importante para nós. O diabo quer aproveitar aquele momento para nos fazermos perder a fé, para nos fazermos nos decepcionar com o Senhor, nos deprimir. Irmão, olhe para o Senhor, Ele vai te mostrar-nos que existe ainda muita coisa que vai te satisfazer, te alegrar, te recompensar, o quanto você ainda pode ser usado para abençoar muitas vidas. Diga glória a Deus, irmãos, para você não ficar preso no passado. A Bíblia diz aqui que ele olhou e viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele. E o que ele fez, irmãos? Beijou-os e abraçou-os. Beijou-os e abraçou-os. A Bíblia nos mostra o relacionamento, irmãos, de Deus, irmãos, com cada um de nós. A Bíblia nos mostra no relacionamento de Jacó, irmãos, com José, com seus netos, o amor que Deus, irmãos, ele tem por cada um de nós. Quando a palavra de Deus diz que ele mandou trazer os filhos para perto dele, isso é Deus, como eu falei antes, embora fossem filhos nascidos no Egito, o amor dele nos não fez acepção de pessoas. Quem aqui é consciente do amor de Deus que ele alcançou? Diga glória a Deus. Só a gente e Deus sabe quem a gente realmente era, né, irmãos? Quem nós realmente somos, e nisso a gente é capaz de medir a grandeza do amor de Deus, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que já envelhecido, com os olhos já carregados, não podia enxergar bem, ele mandou trazer aqueles filhos, abraçou aqueles filhos, aqueles netos, e os beijou. E vamos lembrarmos que o Jacó, ele estava morrendo, ele estava no finalzinho da vida dele, não é isso? A quem chegue-nos no final, a quem chegue, não é só final de vida, não. A quem chegue-nos num determinado momento da sua caminhada com Deus, que perde-nos esse amor do abraçar, do beijar. Se torna-nos a vida, né? Tem essa capacidade, se a gente deixar, de nos tornar amargos, azedos, né? Bicudos, né? Impacientes. O que é? Intolerantes.
críticos, murmuradores. A vida, se a gente não se santificar diante de Deus, ela vai endurecer o nosso coração. E muitas vezes até envolvidos com as coisas de Deus. Às vezes até depois de ter uma grande vitória batalhando pela fé, o maligno é capaz de fazer a gente ficar meio esperto, né, irmãos? Aos nossos próprios olhos, meio desconfiado até, irmãos, nas coisas espirituais, começarmos a fazer as coisas do nosso jeito. A Bíblia diz que Davi, né, terminou os seus dias e ainda era conhecido como suave nos salmos de Israel. Diga graças a Deus. E a Bíblia diz que Jacó, no finalzinho da sua vida, ele estava ali abraçando e beijando os da sua casa. Não tinha mágoas, não tinha ressentimento, não tínhamos nada que impedisse ele de demonstrar amor aos seus netos, ao seu filho que estava ali diante dele. Não deixemos o diabo nos enganar você, justificar um ódio, uma vingança, uma separação, não deixemos. O propósito do Senhor é que você tenha o teu coração em paz para podermos abraçar e beijarmos sem maldade, sem impureza, com toda sinceridade do teu coração, quem o Senhor Deus trouxer e colocar diante de você. Diga graças a Deus, irmãos. Então a Bíblia diz aqui no versículo 11, e Israel disse a José, Israel é Jacó, tá? Ele recebeu um nome quando ele lutou com Deus ali, né, no Val de Jaboque. Então ele recebeu esse nome. E Israel disse a José, o que ele disse? Vamos ler juntos? Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Diga glória a Deus. Eu não cuidava ver o teu rosto. Eu não imaginava que eu ia conseguir ver você. E Deus me fez ver os meus netos, os seus filhos. Quantas coisas, irmãos, a gente chega agora no nosso momento da nossa vida, que alguns anos atrás, da maneira que nós vivíamos, ou na situação que enfrentamos, a gente pensou assim, acho que eu não vou nem chegar a determinada etapa da minha vida. E de lá para cá, conhecendo a Deus, Deus já te fez provarmos de coisas grandes, inclusive daquilo que você não acreditava. Aquela porta se abriu, você nos constituiu sua família, você não se realizou naquela área, porque você se apegou ao Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. Eu nem imaginava. Ontem eu conversava com um irmão aqui, e ele falou assim, pastor, Deus, ele é maravilhoso. E ele falou assim, a gente olha para a nossa vida, uns 15 anos atrás, ele falou assim, esse tempo, né? A gente olha a nossa vida uns 15 anos atrás, e ele falou assim, pastor, eu vejo que como Deus foi maravilhoso comigo. Quem eu era, eu nem imaginava. Ele estava com a família dele aqui, os filhos aqui, e ele feliz, mas olhando para a família, mostrou o carro dele, e começou a contar os testemunhos do que Deus estava fazendo, que agora ele estava trabalhando por conta própria, e ele falou assim, como Deus ele é maravilhoso. E nós devemos ser capazes de reconhecer, Deus ele é assim. O Jacó, ele falou assim, José, eu nem imaginava ver você. Alguns aqui já leram na Bíblia. José foi vendido pelos seus irmãos por ciúme, por inveja, não foi? E a Bíblia diz que foi um plano maligno que o diabo pôs no coração daqueles irmãos contra o seu irmão caçula. Eles planejaram inicialmente matar José, não é isso? Pois eles pensaram bem, o máximo da bondade que eles tiveram, a gente não pode ter uma bondade, mas que é falha, foi assim, olha, não, então vamos vender, não vamos matar não, mas vamos vendê-lo, vamos ganhar um dinheiro com ele. E o que a gente faz quando chegar em casa? O que a gente vai falar para o pai? Aí veio aquela ideia, né? Olha, vamos pegar a túnica dele, que o papai deu de presente, a gente mata um animal, a gente molha ali no sangue dele e a gente mostra para o nosso pai. E assim eles fizeram. Chegaram em casa, o Jacó nos preocupado, onde está o meu filho? E eles falaram assim, pai, olha isso aqui. E a Bíblia diz que o Jacó, ele gritou num desespero e ele declarou assim, é do meu filho José. Certamente
Ele foi devorado por um animal selvagem. Aí a Bíblia diz que ele recusou ser consolado, mas passou tempo no de luto. Por isso que ele falou aqui, eu nem imaginava ver o teu rosto. Naturalmente olhando, José estava morto ou estava vivo? Estava morto. Mas aquilo foi o que o inimigo mostrou e ele confessou. Eu preciso ter esse cuidado. O diabo vem e mostra-nos a túnica manchada de sangue, para que eu conféssemos que está tudo acabado. Vem através de alguém que dá um mau conselho, vem através de alguém que anuncia uma coisa ruim que vai acontecer lá na empresa, vem de alguém que diz que não adianta estudar, porque só entra quem tem peixada, vem um monte de coisa, vem uma túnica manchada de sangue para você falar assim, é isso mesmo, e vai sair da sua boca aquela confissão que o maligno precisa para fazer realmente aquilo tudo emperrar, aquela bênção não acontecer. Eu tenho que ser vigilante. Diga glória a Deus. O diabo sempre vai mostrar que a família não tem jeito, que não adianta orar pelo casamento, que Deus não quer te usar, que tem gente melhor que você. A túnica manchada de sangue sempre é mostrada. Mas que não saia de você uma confissão de derrota. Que não saia de você nos assumir que realmente está tudo acabado. Porque não estávamos para ele, não está para nós. Diga graças a Deus. Eu não imaginava ver o teu rosto. E Deus me fez ver a tua semente também. Coisas que os nossos olhos não viram, e os nossos ouvidos não ouviram, é o que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Diga graças a Deus. A Bíblia diz aqui, no versículo 12, então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Então José falou assim, pai, o Senhor vai abençoar os meus filhos? Então aqui estão eles. Colocou o mais novo na direção da mão esquerda do pai. Colocou o mais velho, o primogênito, na direção da mão direita. E criam eles a mão que liberava aquela bênção, sobre o primogênito. Só que a Bíblia fala que ali aconteceu algo interessante. Diferente de tudo que acontecia. Versículo 13. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de José, e Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de quem? De Efraim, do caçula, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, o mais velho, dirigindo a sua mão, de que maneira, irmãos? Presta atenção nessa palavra. Dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Diga glória a Deus, irmãos. Avisadamente. Guarda essa palavra. Então José trouxe como era o comum. Colocou-nos na direção da mão direita do pai o mais velho, o mais novo à esquerda. Os dois seriam abençoados. Mas a bênção da primogenitura viria sobre o mais velho, naturalmente, era assim. Só que a Bíblia diz que o Jacó, o velho Jacó, com as vistas já pesadas, ele cruzou os braços. Ele cruzou uma mão para cá e cruzou a outra para cá. Só que a Bíblia diz que ele não fez isso, porque ele já estava envelhecido, a memória desgastada, não era isso não. Ele fez aquilo avisadamente. Amém? Avisadamente. Alguém cochichou no ouvido dele? Não, mas o Espírito de Deus tem liberdade para falar com quem dá liberdade ao Espírito de Deus. Há quem haja, sendo de Deus, precipitadamente. Há quem haja relaxadamente. Há quem haja baseado numa mágoa. Há quem haja por pressa. Mas nós somos de Deus, irmãos. E nós precisamos agir na direção do Senhor, avisadamente. Quando o diabo prepara algo para que eu fique irado,
eu tenho que saber que aquilo ali é uma armadilha, porque eu tive contato com Deus, Deus me alertou. E eu vou manter, irmãos, o meu coração em paz. Diga glória a Deus, irmãos. O diabo criou uma situação para me fazer aceitar, mas Deus já me armou, irmãos, e eu reajo, irmãos, com aquela intensidade, com aquela ousadia, com aquela autoridade para repreender aquela investida do maligno que veio, irmãos, para me fazer ficar xoxo, abatido. Não, irmãos, aí que eu me lanço mais. Digo fraco, eu sou forte. Eu ajo avisadamente. Nós temos um conselheiro chamado Espírito Santo, que não trabalha por adivinhação. Eu venho até a Bíblia, medito, aquilo ali fica em mim. Às vezes na hora parece que não serve para nada, mas na hora certa, Deus sabe todas as coisas, esse conselheiro vai vir e vai falar: olha, eu já te avisei, hein? Não é assim? Eu já te avisei. Então eu tenho que agir avisadamente. A Bíblia diz que avisadamente Jacó cruzou os braços, colocou a mão direita sobre o caçula. E a Bíblia diz aqui, versículo 15, a oração que ele fez, abençoando a José primeiramente. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde quando, irmãos? Desde que eu nasci. Até quando? Até esse dia. Diga glória a Deus, irmãos. O Deus diante de quem os meus pais, Abraão e Isaque, andaram. Alguém aqui pode dizer isso. Na sua família, o temor a Deus já vem de gerações, né? Quem aqui tem avô que já era crente? Quem aqui? Então, alguns têm. Quem aqui os pais já eram antes de você? Quem que você começou agora a seguir a Jesus? Os outros devem ser tataravô, né? Porque deve ter sido... Mas isso é assim. Mas ainda, né, irmãos, como eu falei, ainda que você não possa ter essa palavra, Abraão da minha família, depois o Isaque da minha família, agora eu, pode ser que você seja o Abraão da sua família. Diga graças a Deus, irmãos. Que honra também não é isso, irmãos? Claro que é. Ou seja, você o Isaque, mas não importa. O importante, irmãos, é andar com o Senhor. E ele começa a falar sobre Deus. E ele fala algo, irmãos, maravilhoso. O Deus que me sustentou desde o dia que eu nasci até agora, irmãos. Glorifique a Deus, porque Ele tem cuidado de você. Não é desde o dia que você se batizou, não. O diabo já queria nos matar, roubar e destruir muito antes, irmãos. Fez de tudo, irmãos, para a gente não entrar na igreja, entregar nossa vida a Jesus. E mesmo depois da gente sair de Jesus, ele continua tentando, não é assim, irmãos? Imagina quando, irmãos, a gente não estava na presença de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, desde quando eu estava nascendo, o Senhor Deus, ele já me sustentava. Se ele me sustentava, irmãos, quando eu nem respeitava a palavra, quanto mais hoje, eu não posso, irmãos, desprezar esse poder, essa liberdade, essa autoridade no nome de Jesus, que eu posso orar e vencermos as obras do maligno. Eu não posso deixar o diabo me enganar, colocar uma acusação em mim, que me afasta de Deus e me faz aceitar uma vida de pecado, porque eu não tenho jeito. Nada disso, mas eu tenho que acreditar. O Senhor me sustentou desde o dia que eu nasci até hoje, onde eu estou aqui abençoando a minha família. E ele fala assim, o anjo, versículo 16, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Abençoe-nos a sua família. E o Deus que me abençoou, que o Deus que me guardou e me livrou de todo o mal, ele também abençoe esses rapazes, que estão na sua família também, esses jovens. Diga glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe. Que o mesmo Deus que tem sido comigo, que o Senhor Deus os guarde e os livre do mal também. Aí a Bíblia diz-nos que
Vendo, pois, José, versículo 17, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de quem? De Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: o que o pai disse? O que Deus diz quando a gente quer fazer da nossa maneira, quer ensinar a Deus como é que tem que ser feito? Eu sei, filho meu. Eu o sei. Deus sabe-nos todas as coisas. Você está na presença de Deus? Fique em paz, mano. Quando a gente não está, é diferente. Eu tenho que me voltar para Deus, mas quando eu estou na presença de Deus, em comunhão com o Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado na palavra, eu tenho congregado. Meu irmão, fique em paz, a tua vida está nas mãos do Senhor. Missionário costuma dizer assim: se fechar uma porta, Deus abre um portão, né? Se fechar o portão, ele derruba o muro, não é isso? E é assim. A única preocupação que eu e você devemos ter é podermos abrir a boca e dizer: olha, o Deus com quem meu pai Abraão andou, meu pai Isaac andou, eu também tenho andado, eu estou na presença de Deus. Essa é uma preocupação que eu tenho que ter. Não para ficar perturbado, né? Não para ser religioso, né? Neurótico, nada disso. Mas eu tenho que ter essa preocupação de não deixarmos passar tempos sem ter comunhão com Deus, acreditar que é comum ficar longe da casa de Deus, quando a Bíblia diz que não devemos deixar de congregar, como é costume de muitos. Nós não somos esses muitos, nós devemos sermos os que congregam, os que buscam a Deus. Então a Bíblia nos ensina isso. A palavra do Senhor, ela mostra aqui que o José, quando vimos o pai naquela situação, ele falou assim: não, pai, não é desse jeito. Está errado. A maneira que o senhor está fazendo está errado. Às vezes você já ficou bravo quando seu filho tentou te ensinar algo que você sabe como é. Deus é o pai que sabe todas as coisas. Nossos filhos podem nos ensinar muito, mas Deus, ele é toda a sabedoria. Como a Bíblia diz, Jacó estava agindo avisadamente. Ele não estava fazendo aquilo por ele mesmo, naturalmente. O próprio Espírito Santo estava direcionando ele a abençoar o caçula. Escolhermos e abençoar o menor, ao invés do maior. A Bíblia nos diz aqui que o José não entendeu, nós às vezes não entendemos, estando na presença de Deus. Por que se fechou aquela oportunidade? Por que eu recebi aquela repreensão? Deus, ele não está fazendo nada para o nosso mal. Tem aquela pessoa que surge na sua vida e às vezes aborrece, né? Como você é de Deus, Deus vai usar aquilo ali para te lapidar, amém? Amadurecer você. Alguém precisa orar mais, se consagrar. Está levando as coisas muito no natural, brincando muito, né? Quando deveria levar a sério. Até buscar pela sua família. Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Colocou nas mãos de Deus. Não haja por pressa. Não começa a confiar mais no homem do que no Senhor. Não começa a dar um jeitinho de esperteza, ou de sensualidade, ou de mentira. Não, meu irmão. Não pega a mão de Deus e tira de onde Deus está colocando, não. Você não trouxe seus filhos para o Senhor abençoar? Não trouxe? Então deixa ele fazer. Não é você que vai converter-nos, é o Espírito Santo que vai agir. Você tem que dar o bom testemunho. Você tem que chegar diante do Pai, se ajoelhar diante do Pai, colocá-lo diante do Pai, ali a sua causa, a sua família, e deixa ele colocar a mão dele do jeito que ele quiser. Se Deus está abençoando, não vai ficar chateado, porque, poxa, quando eu me converti, eu sofri a beça até... Ele entrou agora, já está sendo todo abençoado. Não fica com inveja de quem você pregou para se converter.
o Jonas pregou para os ninivitas, e ele ficou de longe esperando Deus dar uma castigada nos ninivitas. Deus derramou graça sobre aquele povo, perdoou eles totalmente, e o Jonas ficou bravo. Cada um, o Senhor Deus, que é o Pai, Ele conhece. Uns Ele sabe que ajuda-nos quando Ele abraça. Outros Ele sabe, se a pessoa for abraçada, vai estragar a pessoa. Não é assim? Quem tem mais de um filho aqui sabe que é assim, né? Tem filho. Jesus sempre falou de 2 filhos, né? Um pai tinha 2 filhos, né? Um continuou trabalhando com o pai, o outro pediu parte da herança e saiu. E um filho erra numa hora, acerta na outra, o outro que erra, acerta numa hora, erra, o que erra numa hora, acerta na outra. Porque depois o que saiu de casa voltou arrependido, né? De verdade, e depois o que estava com ele tinha acertado, ficou com raiva, né? Não queria entrar. A Bíblia sempre fala dos 2 filhos. E nós ou somos um, ou seremos o outro. Um filho, disse Jesus, falou para o pai assim: pai, eu vou, pode deixar que eu vou trabalhar na sua plantação. E depois se esqueceu e não foi. E o outro que tinha falado que não iria, se arrependeu e foi. Eu sempre vou sermos um dos 2 filhos. A gente quer ficar no meio do muro, né? Em cima do muro. Mas Jesus sempre falou, ou um filho ou o outro. Pastor, mas e nessa palavra? Se eu for o filho mais velho que não recebeu a bênção, eu vou ficar muito chateado. Mas nós somos, nós éramos os menores, diga glória a Deus, moço. Todos nós éramos aqueles que ninguém consideraria, mas Deus nos considerou. O Senhor, o nosso Pai, se esforçou, cruzou os braços, quebrou-nos a maneira humana de ver uma situação para nos perdoar. Ninguém entende o amor de Deus. Você mesmo às vezes fala assim: poxa, logo eu na minha casa. Tinha tanta gente melhor que a gente. Mas o Senhor cruzou os braços e me alcançou com a sua mão direita. Alguém até bradou. Às vezes o próprio pai falou assim, logo ele. José falou assim, não pai, ele não, é o mais velho, é outro. Mas Deus falou, eu sei o que eu estou fazendo. Não rejeitem essa escolha de Deus na sua vida, não. A Bíblia diz aqui, versículo 19, mas seu pai o recusou e disse, eu sei, filho meu, eu sei, também ele será um povo, e também ele será o que, irmãos? Grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Deus faz assim, diga glória a Deus, irmãos. Deus faz dessa maneira, escolheu o menor. E é bom que Deus faça isso, porque todo mundo fica atento. O pequenininho sabe que com Deus tem oportunidade de ser grande. O desprezado sabe que perto de Deus tem condição de crescimento. Todos nós. E o mais velho, que tem a primogenitura garantida, cuidado para que você não caia. Cuidado que certa vez você já viu na Bíblia que o pai cruzou o braço, né? Então a gente tem que ser sempre vigilante. Mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor é para todos. Mesmo o filho que não teve a mão direita sobre ele, foi dito pelo pai, ele também vai ser grande, só o outro vai ser maior. Mas o mínimo que Deus tem é grandeza. Diga glória a Deus, irmãos. O mínimo que Deus, o mínimo de Deus. Se é que eu posso cometer isso, né? Falar isso. É grandeza. Mas ele será maior que o seu irmão. E para terminar, diz aqui, versículo 20. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos,
o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Eu li isso aqui, mas não tive como não lembrarmos do nosso Senhor Jesus. Eu vou morrer, mas Deus será convosco. E eu já tenho uma parte, uma terra dada a você, mais que a teus irmãos, que eu tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos dos inimigos, ali na cruz do Calvário. Diga glória a Deus, irmãos. Tudo de bom que um pai, que um rei, que um homem de Deus possa ter feito no Antigo Testamento, muito mais nos fez o Senhor Jesus por mim e por você. Eu vou para o Pai, lá em João 14, né? Eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. O Espírito Santo, o próprio Deus, eu mesmo estarei com vocês, vou me manifestar na vida de vocês. Eis que eu morro, mas Deus será com você. Diga glória a Deus, irmãos. Quem crê que o Senhor Jesus é contigo aí, irmãos? Que Deus é contigo, que o Espírito Santo é capaz de fazer andar avisadamente. Diga louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, tem coisas grandes para a nossa vida. Digamos que ele cruzou o braço e veio a mão esquerda dele. Fica tranquilo. O mínimo que Deus tem, irmãos, é alguém ser grande. Quando não, pegou o menorzinho, pastor, era eu. E ele falou assim, esse vai ser maior ainda. Diga, eu creio, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Eu vou pedir que você se coloque de pé. Nós vamos orar a Deus em nome de Jesus. E você vai se apresentar diante de Deus. Isso vai chover, hein? Trovejou aí, viu? Hoje você vai fazer-nos um propósito, se apresentar diante do Senhor. José trouxe os seus filhos e recebeu uma bênção também. Eu vou orar por você, vou orar pela sua família. Tem alguém que você tem que colocarmos diante do Senhor. Ele quer nos abençoar. Alguém vai dizer, Senhor, abençoa aqui esses rapazes, tem os jovens, como eu falei, ou é o teu casamento. Amém? Vamos lembrar-nos que Jacó, ele fez tudo aquilo ali, nos abençoou seu filho, abençoou seus netos, abençoou a sua nação. E ele estávamos no finalzinho da sua vida. Você tem muito ainda nos a oferecer para Deus. Amém? Você tem muito para servir a Deus. E você não vai esperar amanhã, você vai começar já agora a apresentar-se diante de Deus e apresentarmos os seus aos pés do Senhor. Amém? Feche os seus olhos neste momento. É uma chance que Deus ele está te dando. É uma oportunidade que Deus ele está te oferecendo nessa hora. Senhor, nós queremos ser usados por Ti, ó Deus, para ver, ó Deus, a nossa família, ó Deus, na Tua presença. Senhor Deus, se aquela túnica manchada de sangue foi mostrada, e essa pessoa julgava, ó Deus, não ter mais jeito, a situação ou os seus familiares, Pai, a Tua palavra veio e nos mostrou, ó Deus, o contrário. O Senhor estendeu as Tuas mãos e tocou, ó Deus, em cada um de nós com essa bênção da grandeza de fazer cumprir na nossa vida o que foi falado a Abraão, a Isaac, a Jacó. O Senhor não mudou. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos, ó Deus, a nossa família em Tuas mãos agora. Mas primeiramente, ó Deus, colocamos a nossa vida, ó Deus, nas Tuas mãos. Colocamos, ó Deus, o nosso coração em Tuas mãos. Faça de nós, ó Deus, o que o Senhor quer. Meu Deus, que não haja em nós, ó Deus, uma surdez, ó Deus, espiritual, para não entendermos, ó Deus, o que o Senhor quer, ó Deus, para a nossa vida.
o que o Senhor tem, ó Deus, para o nosso viver. Oh, meu irmão, se apresente diante de Deus. José, quando ouviu do pai, ele se aproximou do pai, levou sua família diante do seu pai. Se apresente diante do Senhor agora. Foi anunciado ao Senhor: o seu filho está vindo para buscar a tua face. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus. Faça de mim, Senhor, o que tu queres. Eu não quero desprezar, Senhor, essa oportunidade, não. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Coloque-se na vontade de Deus, como José se colocou ali e pôde ver os seus filhos sendo abençoados. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, abençoe esses filhos, abençoe esses rapazes, abençoe essas moças que estão sendo lembrados, ó Deus, nessa oração. Meu Deus, abençoe aqueles, ó Pai, que nasceram no Egito, meu Deus, e que precisam ser trazidos diante do Senhor, e nós fazemos isso agora. Alguns, ó Deus, ainda estão, ó Deus, aprisionados, escravizados, mas agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, como José, ó Deus, nós tomamos esses familiares e colocamos diante de Ti. Põe, ó Deus, a Tua mão poderosa, ó Deus, meu Deus, sobre essa pessoa, ó Deus, e faz a obra que o Senhor com liberdade pode fazer em nossas vidas. Liberta, Senhor. Meu Deus, quebra todo jugo. Pai, desfaça, ó Deus, toda opressão. Transforma, Senhor, essa vida. Meu Deus, alcance, ó Deus, aonde estiver, ó Deus, este familiar agora. Meu Deus, e faça cair por terra essa obra do maligno em o nome do Senhor Jesus. Isso, traga esse familiar diante do Senhor. Traga essa pessoa e coloque diante do Senhor. Coloque diante de Deus essa pessoa que foi mostrada a você e você não imaginava. Já vinha um pensamento: eu cuidava que eu nem veria mais a tua face. Meu Deus, aquele, ó Deus, que está longe pela mágoa, pelo ressentimento. Meu Deus, aquele cônjuge, ó Deus, que está longe de casa, meu Deus, pela prostituição, pelo adultério, por uma frieza, por uma ação maligna que pôs um engano no coração dessa pessoa. Aquele maligno que faz a pessoa, Deus, se afastar, sentir, ó Deus, a vontade de estar perto, mas quando, ó Deus, está perto, o maligno põe, ó Deus, uma ira, uma impaciência, uma revolta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo esta ação do maligno. Eu digo: diabo, solte essa família em nome de Jesus, saia dessa casa em nome de Jesus. Poder de Deus, alcance essas pessoas agora. Meu Deus, derrama, ó Deus, ali, ó Deus, essa casa, meu Deus, no quarto deste casal, meu Deus, sobre todos esses filhos, sobre esses rapazes, sobre essas moças. Derrama, ó Deus, a tua unção que despedaça todo jugo. Vem poder de Deus agora, vem unção de Deus agora, que não faz distinção, que não faz acepção. Vem sobre essa família em nome de Jesus. Vem com teu poder, ó Deus, que transforma, que liberta, fazendo, ó Deus, cair por terra todo vício, toda doença, toda opressão, toda mágoa, toda incredulidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo: mal, saia dessa família, saia deste casamento, sai do coração dessa pessoa. Eu digo em nome de Jesus, que tudo aquilo que não foi plantado pelo Senhor, seja arrancado agora deste coração, deste casamento, da mente desta pessoa, dentro dessa casa, em o nome de Jesus. Sai agora todo mal, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que sobre todos que aqui estão, como José, ó Deus, eles estão trazendo, ó Deus, os seus diante do Pai. Abençoe-os, ó Deus.
Meu Deus, confirma, ó Deus, na vida de cada um deles o teu bom propósito. O Senhor que nos tem sustentado desde o dia que nós nascemos até agora. O anjo do Senhor que tem, ó Deus, nos livrado do mal, continue, ó Deus, a cercar a vida de cada um, ó Deus, que aqui está. Meu Deus, e lhes dê, ó Deus, um futuro de paz. Meu Deus, alcançando, ó Deus, a vida de cada um deles com poder. Meu Deus, estendendo essa bênção sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Isso, envie essa bênção de Deus aonde eles estiverem. Pode ser que você não saiba onde essa pessoa tem andado, mas Deus, Ele sabe. Oh, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Nós declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre todos os casamentos aqui representados, sobre os filhos, sobre os netos, ó Deus, como fez, ó Deus, ali, o teu servo. Pai, nós declaramos a tua bênção sobre essa casa, em nome de Jesus. Diga: Senhor meu Deus, muito obrigado. Eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor me abençoou e toda a minha família, em o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Deus, Ele é fiel. E Ele derramou essa bênção aí sobre a sua vida. Derramou a bênção dEle sobre todos, sobre aqueles que estão nos assistindo também. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Nós somos da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Amauri. E receba essa bênção de Deus. Creia que Deus, Ele alcançou a sua família também. Para Deus não existe distância. Então esteja você aonde for, que parte for dessa nação tão grande, que essa palavra ela venha se cumprir na sua vida e na sua família. Se Deus precisou, cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a sua cabeça, você também tem capacidade de ver a bênção de Deus sobre a tua vida, de ser usado como José para manifestar o poder